Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, tá, pessoal? Graças a Deus, mais um dia a gente se encontra por aqui, por essas realidades, por essas bandas, né? Essas bandas físicas. A gente se encontra por aqui, tá, pessoal? Agradecer, tá? Por esse dia e por Deus permitir que a gente experimente coisas aqui nessa realidade, tá? E vamos prosseguir, vamos crescer, vamos ver se a gente emana uma frequência, uma energia, né, positiva, uma energia que venha trazer por esse ambiente, porque esse ambiente aqui, a energia tá se pesando, tá, pessoal? Cada momento que passa, né? Muitas coisas, né? Porque tem que se cumprir mesmo, né? Foi aquilo que o próprio Cristo já nos avisou de antemão, né? Então, e essas coisas estão acontecendo. E eu estou vendo até vídeo, né? Pessoas que não eram, como é que se diz, estudiosos, né, da escritura, pelos sinais ele está percebendo, tá? Que, como é que se diz, a volta de Jesus, tá? Eu vi um vídeo até que o camarada falava isso, a volta de Jesus, tá? Ele diz isso, mas eu não sou cristão, né? Mas eu estou percebendo que algo, isso está sendo acontecendo por causa da volta de Jesus. E ele diz que nem é cristão, mas ele diz que está percebendo. Então veja, pessoal, vocês, todo mundo está percebendo que algo vai acontecer, algo maior pode acontecer. Então, vocês estão percebendo isso, não tem como evitar isso, né? Nessa realidade física que a gente está percebendo, está sentindo coisas estranhas, está percebendo que as coisas estão estranhas. Todo mundo está percebendo, até pessoas que são espirituais e pessoas que não são espirituais. Agora eu pergunto a vocês, pessoal, qual é a porcentagem da volta de Cristo? É grande ou pequena a porcentagem? Você está vendo pessoas que nem é cristão, não é espiritual, mas mesmo assim as pessoas estão observando. Epa, tem alguma coisa acontecendo. Não, não é normal a coisa. Então, porque são sinais, porque está dando sinais de que algo vai acontecer, tá, pessoal? E a gente, como espiritual, cristão, a gente, como uma pessoa que é de Deus, tá? A gente temos que nos preparar. Entende, pessoal? Porque até pessoas que não é espiritual cristão, a gente está percebendo. Imagine a gente que é espiritual, pessoal. Se você não estiver percebendo, tá? Tá achando tudo normal, é porque você está dormindo, pessoal. Ainda está num sono bastante gostoso, tá? Eu sei que é gostoso a gente ficar aí nessa Matrix, tá? Procurando aí diversão. Eu sei que é gostoso, tá? Mas está na hora de acordar, né, pessoal? Está na hora de despertar a consciência. Porque para você até entender as escrituras, né? Porque eu tenho visto aqui pessoas querem falar da escritura, mas não entende, tá, pessoal? Tá com uma visão ainda muito carnal das coisas, tá? Você tem que saber dosar. E essa dosagem é o próprio Espírito que vai trazer entendimento para você. Foi por isso que os discípulos perguntaram a Jesus, né, pessoal? Perguntaram a Cristo, né? Por que, que ele falava em parábola, né? Por que, que ele falava uma coisa, né? Por que, que ele falava em parábola? Ele falava em parábola, ele respondeu os discípulos.
eu digo, eu falo em parábola porque o mistério do reino de Deus é conhecido a vós, não a eles. Então, aquele que são espirituais, aquele que o Espírito está guiando, então, quando ele ouvir a voz de Cristo, o ensinamento, ele vai entender o que é que Cristo falou. Entende? Então, por isso que está lá a profecia. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Ele tem visão, mas não vê. Eles estão cegos. Então, eles não vê o quê? Eles não vê como é que se diz? O, ele não vê essas coisas espirituais, tá, pessoal? Então, ele não vê essas coisas espirituais. Então, ele vê aquilo só o superficial. Então, ele só vê o quê? As coisas terrenas, tá? Então, não é todos, né, pessoal, que é espiritual. Agora mesmo, tem muita gente falando aí, né? O vídeo aí da pastora que agrediu o entregador, ela fez um escândalo, né? Saiu batendo no entregador e depois saiu acusando que o entregador, né, que foi entregar lá, parece que foi um móvel dela, né? E eu não sei o que é que aconteceu lá, que a mulher perdeu totalmente, começou a bater no cara e depois dizendo que o cara que agrediu ela, que não sei o quê. Tá? Mas só que as pessoas estavam filmando, né? A prova, né, pessoal? Porque se não tem gente filmando, ela chega lá na delegacia, na polícia, né? E diz, ah, o cara me bateu aqui, ó. O cara poderia ser preso. Entende o perigo que tem agora? Porque, como é que se diz? Ah, os policiais não queriam saber se tinha prova ou não. É a palavra dela contra do cara, mas eles vão prender logo o cara. É assim que funciona, tá, pessoal? Ainda mais esses negócios de mulheres, tá? Por isso que eu tomo muito cuidado aí com as mulheres agora, tá? A gente homem, vocês homens aí, vai ter que tomar cuidado, tá? Porque é isso que algumas, tá? Que não gostar aí de você, não for com sua cara, pode arruinar sua vida, pode colocar você lá na cadeia. E para tirar é difícil, viu? Nesse meio aí que os policiais, os delegados estão aí, é difícil, tá? É sempre para ferrar o homem. Então, sempre está preparado lá, é Arapuca, né? Isso é uma matrix, é a Arapuca do inimigo. Sempre para ferrar o homem, tá? Entende? Então, aí já pensou o cara agora vai para a delegacia e dizer: a pastora me bateu aqui, e me esbofeteou na cara. Ela não vai presa. Ela não vai presa. Mas se for ele que bateu na cara dela, ele vai preso. É assim, pessoal. Sempre para ferrar, sempre o homem. Então é a Matrix, tá? Porque você vê que as mulheres estão dizendo, ah, não tem mais homem, porque os homens todos estão sendo mortos, né? Ou estão tudo presos. Você que está livre aqui igual a mim, tome cuidado, tá? Tome cuidadinho, tome cuidado porque não é fácil, tá? A parada que tá aí tá esquentando para atingir a gente que é homem, a frequência masculina, então eles estão fazendo com que essa frequência masculina caia. Por isso que tem lugar agora que tem mais mulheres do que homens, porque além das guerras, além dos problemas sociais, os homens morrem, tá? E morrem tudo cedo. Então,
É o que está acontecendo, tá, pessoal? E isso é uma programação, tá, pessoal? Isso não é de agora. Isso vem sendo trabalhado consciencialmente, estruturalmente, tá? Sempre para desmistificar o homem na sociedade. E está acontecendo, tá? Porque a gente, tá, pessoal? Essa realidade é dirigida por pessoas totalmente fora da espiritualidade. Olha quantas pessoas agora aí que estão no poder, né? Que diz que são autoridade, tá? Aqui nessa realidade, né? São pessoas, como é que se diz? Psicopata, sociopata, são assassinos, ladrões aí, muitos, hum? Estão aí, como é que se diz? Pessoas totalmente desequilibradas que estão. Então, como é por isso que eu estou dizendo, pessoal, nunca pode dar certo nessa realidade, nunca aqui, enquanto essas pessoas estiverem dominando. Né? É como o Paulo falou, nos últimos dias, né? Surgirão homens arrogantes, soberbos, né? Traidores, amantes mais do prazer. Então ele vai dando a lista ali da frequência que as pessoas estão. Quantos tem aí? Quantos pedófilos aí, pessoal? Pedófilo, pessoas, né? Que planejam mal, estão aí dirigindo, são pessoas que estão no poder dirigindo como é que se diz? Essa matrix, essa sociedade que a gente vive. Como é que você acha que isso vai dar certo? É ver a eleição aí, tá? Para entrar um monte desses daí mentirosos, né? E vocês vão ficar pegados a um aí, vai ficar até brigando um contra o outro aí. Aí pronto, é o que o inimigo queria. Vai, e ficar lá e o pau quebrando. Tá vindo aí. Já vai acabar a Copa aí. E o assunto só vai ser esse aí, tá? Só vai ser política. E o pau torando, tá? Entende? É isso. É isso que tá. Então, como é que você pode pessoas nessas frequências? Tem até pessoas aí, essa pastora dizendo que é pastora, olha a frequência que ela está emitindo, pessoal. Olha o tipo de comportamento, agressão. Nossa, pessoal, é uma frequência muito baixa. Eu sei que a gente perde a cabeça, tá? A gente é humano. Mas peraí, pessoal. Atino para agressão, para escândalo, para coisa, tá? E se diz, tá? Se intitulou aí pelo algum aí, é pastora de alguma coisa aí. E parece que vai se candidatar. Imagina essa pessoa lá, vai se candidatar a deputada, parece que é deputada federal. Dá para entender agora, pessoal? Se vocês aí, as pessoas chegam e voltam dessa pessoa, olha a pessoa que está entrando lá na política. E não é só ela, não, tem vários aí. Você viu que tinha aquela que volta, que ela era vereadora ou era deputado, não sei, o cargo dela, né? Que ela matou o marido para ficar com os bens, matou o marido, né? E ela tinha filhos adotivos e filhos, né? Que maltratavam os filhos adotivos, que ela adotou com um cidadão que era, né, de um grupo aí religioso, tal. Você sabe o nome dela? Me esqueci até o nome dela. Vocês devem saber, porque passou aí, tá? E ela era política, Tom. Olha o nível de pessoas que estão lá, pessoal. Pessoas assassinas, pedófilos, pessoas. Então, como é que você pode esperar coisa boa, pessoal?
Acorda, pessoal, acorda para a vida, acorda, vamos dedicar nossa vida espiritual, porque aqui já está entregue já ao maligno. Não espere coisa que a gente tem que acordar aqueles que têm que ser acordados pela mensagem, né? Como Cristo falou, eles só vai entender aqueles que são espiritual. Então, aqueles que como vós, que vão entender como vós. Então, não é para eles. Então, mesmo ele ouvindo a mensagem, tá? Ali da Escritura, eles não conseguem despertar. Só vai despertar aquele que o Espírito abre o entendimento para entender. Foi o que aconteceu com a mulher que vendia púrpura, né? Lá em Tiatira, a cidade de Tiatira, onde Paulo, né, que é Saulo e Barnabé passava por lá. Saulo e Barnabé falando, né? E ninguém dando bola, né? É igual aqui o meu vídeo. Ninguém dá bola. Paulo lá falando de Cristo, oh, Cristo tal. Ninguém dava bola. Mas o que é que aconteceu? A própria Escritura fala que Deus abriu, né, pessoal, o entendimento daquela vendedora de púrpura para que ela entendesse o que Paulo, né, e Paulo e Silas, eu, Barnabé, eu não sei, só vendo, abriu a consciência dela para ela entender o que Paulo falava. Então ela começou a crer, aí começou a ouvir Paulo, né, falando lá de Cristo. E ela recolheu Paulo, né, e, e Silas, né, o Barnabé, ela recolheu na casa dela, deu comida, deu morada, né? Que Paulo passava por aquela cidade, Tiatira, entende? Então, é assim que acontece. Só vai entender as coisas que eu estou falando aqui aquele que é espiritual, aquele que Deus abre o entendimento. São vocês aí, ó. Por que que vocês deram ouvido a esse a esse rapaz aqui da periferia? Por que que vocês deram ouvido? Porque vocês foram guiados pelo Espírito. Vocês foram guiados. Abriram o seu entendimento. Você, o que ele falou aí e tal. Então, e teve muita gente que escreveu aí. Nossa, era isso que eu estava querendo ouvir. Então, ela estava procurando. Ela estava procurando, né, aquilo que falasse ao coração, viesse espiritual mesmo. Isso me deixa muito feliz, tá, pessoal? E graças a Deus, porque eu tenho que manter essa frequência, essa humildade para que o Espírito me ajude, né, a transmitir aquilo que realmente a espiritualidade quer para vocês. Porque é isso que interessa, pessoal. O resto tudo vai passar, tá? Isso é que importa. Então, estou aqui para despertar aqueles que são espirituais, tá? Para fazer entender o propósito que está aqui, tá? É isso que eu estou aqui trabalhando para despertar. Agora vai ser todo mundo? Não, pessoal. Todos aí vão ficar no nível de consciência dele, tá? Porque Cristo estava falando ali de quê? De nível de consciência. Na hora que disse, só vai entender vós, né? Não, não eles, não vai entender. Então, está falando do nível de consciência. Agora, Deus pode fazer você despertar e entender as coisas? Deus pode, mas você vai ter que sair do nível de consciência mais baixo. Então, tem pessoas aqui que não quer, não entende nada que eu estou falando, não tem nem interesse de ouvir as coisas que eu estou falando. Porque está em outro nível, pessoal. Outro nível de consciência. Tá? Tá certo, pessoal? Depois dessa introduction, introduction, né? A gente vai continuar o nosso estudo que a gente está falando. Isso tudo eu falei porque eu estou falando desse tema.
o que é ser um ser espiritual. O que é ser? Cadê? Vou botar aqui, senão pode apagar. O que é ser um ser espiritual? E quando nos tornamos esse ser espiritual? Então, você só vai se tornar espiritual quando você desperta para essa frequência mais evoluída. Então aí você vai se tornar um ser espiritual. Você é como o Cristo falar, nasceu de novo, né? Você nasceu do espírito, né? Seu espírito acordou para a realidade, para a vida, para ver as coisas. É por isso que quando a gente desperta, a gente vê uma realidade que era apresentada para a gente e era tudo engano. E isso pode criar uma revolta. Você viu que ontem eu falei sobre isso, né, pessoal? Eu falei, a gente no despertar, às vezes não é bom se você não tem uma estrutura, está estudando um conhecimento, você se revolta, porque quando você percebe que seu pastor lhe enganou, você percebe que tudo aqui nessa realidade está errado. Então isso pode criar uma revolta. Poxa, me enganaram há muito tempo, entende? Então, mas porque você tava dormindo, você agora acordou, você está vendo. E o inimigo ele não gosta daqueles que estão vendo o que ele está tramando por detrás. Ele não gosta. Por isso que todos despertos é atacado, pessoal, né? Fisicamente e espiritualmente. Não tem para onde correr, pessoal, tá? Eu sei que não é fácil, tá? Mas é isso, vamos lá. A gente parou aqui nessa parte onde ele explica, né? Por isso, para entender, como é que se diz? Onde, a gente parou aqui aonde fala que o que é o ser um ser espiritual? A gente viu que é um propósito, é um significado, propósito profundo na vida, né? É um caminho pessoal de evolução da consciência, da paz interior e do autoconhecimento. Então, a gente viu isso que é como é que se diz? Ah, o que é ser um ser espiritual, né, pessoal? Então é isso, é aquele caminho pessoal, tá, pessoal? De evolução da consciência, onde você vai buscando a paz interior, o autoconhecimento, o propósito da sua vida, né? Aonde vai envolver fé em Deus, né? E cuidado com o próximo, o amor ao próximo, tá, pessoal? E aí ele fala, mesmo que você esteja em um templo, em um grupo religioso, porque ele disse, também é possível ser espiritual sem pertencer a uma religião formal. Também você pode ser espiritual sem pertencer a um templo, a um grupo. Você pode ser espiritual. Se você focar nas boas ações, meditações, nas relações com o Criador, nas orações, né? No estudo das escrituras. Então, se quando você se dedica, é o que a gente faz aqui, a gente está trabalhando o nosso ser espiritual, a nossa espiritualidade, tá? Com um olhar para dentro, então, sempre com um olhar para dentro. Então, qualquer grupo que você esteja, ele esteja fazendo você ter um olhar para fora, sem cuidar de si, tá fora da espiritualidade. Ele fala, é um ato de se conhecer, entender o sentimento e buscar o equilíbrio. Então, é um ato de você se conhecer, entender e buscar o equilíbrio.
É isso que é espiritualidade. Então você trabalha a sua espiritualidade, mas você vai olhar para fora, vai olhar para o outro? Vai, tá? E depois olhar para fora. Então, depois que você faz isso, então os grupos, tá? Devia estar fazendo isso. As pessoas. Por isso que tem pessoas até de grupo aí que eu conheço que ela não sabe quem é ela. Tá com depressão, tá com ansiedade. Eu digo, você não tá indo lá pro grupo, tal, não sei o quê, mas. Então, porque não está trabalhando a espiritualidade, está fazendo o quê? Religiosidade, está fazendo a religião dele aí, né? Pastor, às vezes só está pensando lá em, eu vou querer dinheiro aí, já colocaram aí o dízimo, a oferta, tá nem ligando para como tá você, pessoal. E se ele não liga para aquilo, ele não está cuidando da igreja, porque a igreja são as pessoas. Então esse pastor é pastor de quê? É pastor de templo físico, não pastor de pessoas, de consciência, tá? Então, tá fora da espiritualidade. Então ele disse, e se é importante como o bem-estar ao próximo, praticar empatia, ajudar a construir um mundo melhor, né? Por isso, para entender como a espiritualidade funciona, pense como um sistema operacional de um celular. Então ele dá um exemplo para você pensar. A gente trabalha a espiritualidade seria a gente operando, né, o celular. O corpo físico é o aparelho, o hardware, que você consegue tocar, então é o celular. O espírito é o sistema invisível que dá vida e funcionamento a tudo que se faz. Então ele colocou duas partes, né? O lado físico e o lado espiritual. Dando um exemplo do celular, né? Porque tem coisas aqui que a gente tá funcionando e a gente não vê. A gente só consegue ver aquilo que os aplicativos que a gente está funcionando aqui no celular. Entende? Então, vamos lá, pessoal. Segunda parte, né? Aí ele fala: assim, ser espiritual é buscar significado e propósito além do mundo material. Então, quando você é espiritual, você não busca só as coisas materiais aqui, pessoal. Então, o seu significado e a sua busca vai além dessa matéria. É porque eu não vejo alguns aí, né? Alguns só estão tá buscando coisa da matéria, tá, pessoal? Para satisfazer na matéria, tá? Agora aqui, ó, eu tenho aqui, agora eu posso, eu sou então, para que o orgulho até cresça, né? Perca a humildade, né? Para que ele entre nessa frequência, tá, pessoal? Então, o que é que acontece, pessoal? Ele fala que a gente, assim, ser espiritual é buscar significado e um propósito para além do mundo material. Então você está indo além, você está com a visão além desse mundo físico. Então, aí você é espiritual. Se você está só com essa visão do mundo físico, ainda você não é um ser espiritual. Deu para entender? Você vai perceber as pessoas que estão, que é espiritual e aquela, vocês vão perceber. Por exemplo, por que que vocês vêem diferença entre, como é que se diz, o que eu estou falando aqui com os líderes religiosos aí que estão aí, que vocês vão? Vocês veem diferença. Você disse, nossa, irmão Samuel, você está lendo a escritura parecendo que é diferente do que
o meu líder lá fala. Então, porque você está notando a diferença. Então, porque é tipo o joio, né, junto com o trigo, né? Então, o joio parece com o trigo, mas quando você vai olhar a essência, verdadeiramente, olha aí a pastora, olha a essência da pastora. Olha a essência da pastora. Você vai ver verdadeiramente que não é espiritual. Ah, mas ela é pastora, ela vai para um templo. Ah, ela é uma pessoa religiosa. Mas ser espiritual é o meu tema. É por isso que eu vim falar sobre esse tema. Para vocês perceberem aqueles que são espirituais daqueles que não são espirituais. Entende? Mas eu acho que quando você vão crescendo, a consciência vai se tornando, você vai percebendo quem é espiritual e quem não é. Isso já aconteceu aqui no meu canal. Pessoas já perceberam. A pessoa está fora do que a espiritualidade quer. Entende? Mas é isso. A gente, pessoal, vai crescendo, vai percebendo um engano. Não é para julgar essas pessoas. Se você percebeu engano, alguma coisa, você pega, sai, deixa essas pessoas. Segue o seu caminho, segue a sua jornada. Entende? Não é para ficar acusando, dizendo que é errado, tá, pessoal? Não. Deixa elas. É o nível de consciência que elas estão. E você está em outro. Né? Se você vê seu líder aí que está errado, né? As coisas, porque quando você vai tomando consciência aqui, foi o que aconteceu com algumas pessoas aqui que estão no meu canal. Ela foi tanto aqui assistindo, tomando consciência, quando ela foi ver a pregação do líder, né? De um líder religioso, ela viu que o cidadão estava totalmente fora do que é espiritualidade. Entende, pessoal? E a gente que é espiritual, a gente percebe isso. Agora, percebe para quê, pessoal? Não para julgar, é para a gente se desviar desses caminhos que não é o caminho espiritual, tá? É um caminho religioso, né? Como a pastora, ela tem um caminho religioso dela. Mas a alma dela continua na mesma vibração, continua na ira, continua com as mesmas frequências. Entende, pessoal? É isso, pessoas não trabalham esse lado, não trabalham o lado espiritual dela, então ela age da mesma forma que como fosse uma pessoa ignorante em relação às coisas espirituais. Ah, o que mais? Hoje tá legal, né, pessoal? Aqui não tá tendo muita interferência. Hoje vocês vão entender, né? Ele fala, isso envolve cultivar a autoconsciência, a compaixão e a conexão com algo maior. Deus, né? O universo ou a própria essência da vida. Trata-se de uma jornada íntima de transformação que independe de dogma religioso. Então, o que é que ele fala aqui, pessoal? Ele fala que o ser espiritual é você estar cultivando essa autoconsciência. Você tem que ter autoconsciência, consciência de quem é você. É pessoas que começam a vibrar na compaixão, né? E na conexão, na busca de buscar algo maior, que é Deus, né? É a própria essência da vida que está em você. Ele fala, trata-se de uma jornada íntima. Então, é uma jornada que você tem consigo mesmo. De transformação, né? Porque vai transformar você. Que independe de dogma religioso. Então, é independente de você estar ou não em um dogma religioso.
quando você busca, essa transformação vai acontecer. Olha aqui, pessoal. A gente está sendo transformado ou não? Será que você é o mesmo? Eu não sou mais o mesmo, tá? Será que você é o mesmo antes de conhecer meu vídeo e agora, depois de que conhecer, você é o mesmo agora? Não é, pessoal. A gente está nesse processo de transformação, a nossa jornada íntima, né? Essa conexão a gente está. E isso vai depender se. Eu não estou em um grupo religioso, independente disso, tá? Quando a gente está trabalhando aqui essas práticas espirituais, estudando, orando, meditando, a nossa consciência começa a evoluir. Independente do lugar onde a gente esteja, tá, pessoal? Isso é independente, tá? Mas colocaram na nossa humilde cabecinha, né? O contexto religioso que vem há mais de 2000 anos, né? Depois que os apóstolos se foram, colocaram que você tem que estar em um templo físico para você ser um ser espiritual. Não necessariamente, tá, pessoal? E Deus está procurando essas pessoas, aquele que adora em espírito é verdade. Então, Deus está procurando esse ser espiritual em você, tá, pessoal? Aí ele fala, por isso, enquanto a religião envolve doutrina, rituais, estrutura, então toda, né, religião envolve isso, doutrina, eles estão preocupados com isso. A espiritualidade é uma vivência mais livre e focada na evolução interior da consciência. Então, é o que eu estou fazendo. Eu estou trazendo essa espiritualidade, que é uma visão que foca na nossa evolução espiritual, interior, né, da alma, né? Interior é da alma, a nossa evolução da nossa alma. Então a gente está trabalhando isso aqui, pessoal. Eu não estou trazendo religião, estou trazendo doutrina, rituais, né, estruturas, dogmas. Não estou trazendo nada disso aqui para vocês. Eu estou trazendo espiritualidade, que é essa vivência mais livre, mas que ela está focada na nossa evolução da nossa alma, da nossa consciência. É isso, é por isso que muito não entende meu vídeo aqui. Ah, você não tem um templo, não tem um lugar, irmão Samuel, o que é que você está fazendo? Teve gente que me perguntou isso, tá, pessoal? O que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Vocês sabem? Vocês sabem responder essa pessoa? Porque ela está me perguntando, porque o que é que você está fazendo, irmão Samuel? Tem que ter um lugar, tem que ter, né? Ele diz, tem que ter um templo, tem que ter algum lugar, alguma coisa para você fazer, né? Tem que ter pessoas. Entende, pessoal? Então, me perguntaram isso aí. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou fazendo isso aqui, ó, que ele fala. Não é religião de criar lá rituais, a gente fazer como ritual doutrina, estrutura, levantar uma estrutura física. Eu não estou fazendo isso. Então, eu estou fazendo o quê? Espiritualidade, que é uma vivência mais livre, focada apenas o quê? Na evolução interior da alma, da consciência da pessoa. O que me interessa é isso. O resto, não me interessa. O importante é que você esteja evoluindo, esteja melhorando, tá? E graças a Deus, tá, pessoal? Vocês que estão aqui assiduamente no meu vídeo, tá? Vocês estão, como é que se diz? Evoluindo. Algumas pessoas que se comunicam comigo, eu percebo isso, tá? Tá evoluindo, né? Vou tomar uma água aqui, tá, pessoal? Não tem chá. Tem chá, vou tomar uma aguinha aqui para refrescar minha garganta aqui. Estou falando já há 40 minutos. Nossa, as horas passam, tá, pessoal?
Então, como é que se diz? Ele fala focada na evolução interior. Então ele disse, ser espiritual, né, se refere àquilo que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, em oposição à natureza humana pecaminosa. Uma pessoa espiritual busca alinhar sua vida, pensamentos, ações com vontade divina, demonstrando fruto como amor, paz e mansidão. Então, a pastora precisa entrar nessa frequência aqui, tá? Porque ela tá na ira, tá querendo brigar aí, tá querendo, tá? Então a pastora precisa buscar alinhar a vida dela, né? O pensamento delas, as ações, com a vontade divina. Então, a vontade divina, a vontade de fazer o bem ao próximo. Essa é a vontade de Deus. Então, que é demonstrando, né, fruto através do amor, da paz, da mansidão. Então, tratar com amor, né? O cidadão lá, o entregador, um trabalhador que fez o esforço de levar uma coisa para você, você diz, não deu certo aqui por causa do elevador e tal. Vamos encontrar uma solução, então, para a gente levar isso, o meu móvel lá para cima e tal. Então, mas é nessa brutalidade. Então, está demonstrando outra frequência, pessoal. Então, agora vocês não querendo julgar, né, a pastora, mas isso é ser uma pessoa espiritual, porque se refere àquele que é guiado pelo Espírito, aquele que está sendo guiado. Então, ser um espiritual é que está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, que ele vai opor toda a, a manifestação humana pecaminosa. Então, ira, ódio, rancor, né? Várias coisas que se manifestam frequências totalmente baixas. Então, quando aquele que é espiritual ele vai guiado, ele vai ir de encontro contra tudo isso. Você entende como está longe, pessoal? Não é para julgar a pastora, não, tá? Porque elas acham que são espiritual, mas não é, porque ela deve participar de algum templo religioso, ela acha, tá? Mas não é para julgar, não, tá, pessoal? É o nível de consciência que ela tá. E tem muitos aí, tá? De templos religiosos com a mesma atitude, tá? E não é um ser espiritual. Aí o que mais, pessoal? Ele fala a espiritualidade, né? Assim, a espiritualidade é aquilo que ocupa uma dimensão que você acessa pelo seu ouvido ou pelo seu tato, né? Pela sua, como é que se diz? Percepção, né? Pela sua, como é sentido. Então, o que é que ele fala? A espiritualidade ocupa uma dimensão que você não acessa pelo os sentidos que você tem aqui. Então, quais são os sentidos que a gente tem? Olfato, paladar, tato, né? Tato, audição e visão. Então, não é pelo esse sentido, pelo ouvido, pelo olfato, pelo sentido. Entende? Porque a espiritualidade, você entra em outra dimensão, uma dimensão espiritual. Você não vê, não toca, mas você sabe que existe. Por exemplo, eu perguntava a você, pessoal, Deus existe ou não? Você acha que a gente vai ter que ficar aqui provando para as pessoas se Deus existe? Porque as pessoas pensam que Deus está lá fora, tá, pessoal? A maioria dos que estão na religião
pensa que Deus está na igreja dele, Deus está lá fora. A maioria, tá? Mas a gente que é espiritual, a gente sabemos que Deus está na nossa consciência. Entende? É a diferença. Por isso que é importante. Então, é uma coisa que você não vê, não toca, mas você sabe que existe. Ela está ligada, né, a espiritualidade está ligada àquilo que é mais importante em nossa vida, seja o que for ou com quem for. Então, a espiritualidade é uma coisa da gente intrínseca. A espiritualidade, pessoal, é a conexão que a gente tem com Deus, com o Criador, que traz esse sentimento. É por isso que eu estou falando sobre o que é ser um ser espiritual, porque eu falei sobre o outro tema foi sobre o sentimento, lembra? Mas eu acho que agora vocês vão começar a entender as coisas, porque graças a Deus aqui não tá tendo barulho, zoada, né, pessoal? Gra Graças a Deus, né? Então, ele fala, a espiritualidade está ligada com aquilo que é mais importante em nossa vida. Então, é uma coisa importante, pessoal. É a conexão com Deus. Porque se a gente está sem Deus, a gente não é nada. Então, seja com quem for, seja, seja com que for ou com quem for. Então, sempre o mais importante é a gente estar ligado à nossa espiritualidade, que é a coisa mais importante da nossa vida. Por isso que eu falo aqui a vocês, pessoal. Se dedica a essas coisas espirituais. É a coisa mais importante, porque a gente não sabe o que pode acontecer aqui nessa realidade. E aí, se a gente tem que bater em retirada daqui, você vai para onde? Então, por isso que a esperança está além dessa matéria, daqueles que são espirituais, né? Aí, o que mais, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Tem muita coisa ainda, viu? Meu Deus, eu escrevi tudo isso, pessoal. Não acredito. Aí ele fala: a busca da espiritualidade deve ser uma meta para todos os espirituais ou cristão. Então, se você é cristão, se é espiritual, né? Você tem que ter a meta de sempre estar buscando, trabalhando essa sua espiritualidade, aumentando esse sentimento de fé, de amor, tá? Não tem o que fazer. A gente é espiritual, a gente tem que ir por aí. Eu não sei se tem outro caminho para espiritual, porque não existe outro caminho, porque o próprio Deus ele preparou o caminho dele, ele enviou o caminho dele. Quem é o caminho de Deus, pessoal? Coloca aí nos comentários. Quem é o caminho de Deus? Deus tem um caminho dele, né? O filho dele, ele enviou o quê? O filho dele, né? Deus enviou seu filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu os meus pecados. Então, os evangélicos cantam essa música aí, né? Não sei nem se canta mais, tá? Essa música é bem antiga aí, eu não sei se eles cantam mais na igreja, né? Porque agora estou ouvindo umas músicas aí que tá totalmente fora do que a espiritualidade quer, tá? Porque também entrou, né? Entrou a Matrix nos músicos, nos que estavam nos grupos da igreja, né? Entrou o negócio de vendagem, de dinheiro, né? Então, entrou aí a Matrix, entrou a perturbação, entrou aí pronto. Aí pronto, ficaram os orgulhosos, o espírito começa a afastar. Então começa a afastar, pessoal. Essas pessoas vão fazer obra da carne aí, tá? Para se dar de bem nessa vida, para ter dinheiro, né? Para ter uma vida, né?
aqui física, né? Com regalia, né? É o que às vezes todos os mentirosos faz. Político, mente. Você acha que ele quer o quê? Ele quer entrar lá para dinheiro. Então, quando entram isso, né? Porque antigamente, né, pessoal, os cristãos, né? Se reunia, cantava pelo amor ali e tal. Hoje em dia parece que não tem mais, tá, pessoal? É bem pouco, tá? Bem poucas pessoas fazem uma música com sentimento, com frequência, tá? Agora, mas é o comércio que tem por aqui, moção. É o comércio. Mas você faz o seu trabalho não esperando retorno de comércio, pessoal. Quando você está com a intenção disso, sua intenção é para isso. Porque o que vale é a energia que há por detrás. Não é o problema a música, não é, é a intenção que há por detrás. Quando você faz com a intenção de só para ganhar dinheiro, só para isso, aí você tirou a intenção verdadeiramente do que é louvar, adorar a Deus, pessoal. Eu sinto muito, tá? Porque é uma área onde eu tava, tá? Eu toco, sou músico também, tá? E é uma área que foi manchada, tá? A maioria das igrejas agora estão tudo aí manchado. E não fez ninguém se espiritualizar, não fez ninguém se tornar espiritual verdadeiramente. Porque a música é uma vibração para ajudar a gente a entrar numa frequência vibracional melhor para a gente adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas isso também se perdeu, tá? Espero que volte, né? Então a busca da espiritualidade deve ser uma meta para todo espiritual e cristão. É um processo no aperfeiçoamento no caráter humano. Então, é aquele aperfeiçoamento. Então, o trabalho da espiritualidade é sempre a gente se aperfeiçoando o nosso caráter humano, pessoal. Se essa pastora tivesse trabalhando o caráter e a espiritualidade dela, talvez não agisse dessa forma. Entende, pessoal? Porque mesmo que a pessoa seja um entregador, é uma consciência, é um ser humano. Se você vê o outro como ser humano, não por uma classe social, né? Não pelo cor, não pela. Quando você é espiritual, você vê a outra pessoa como consciência, você vai ter respeito pela pessoa. Independente se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro. Entende, pessoal? A gente que é espiritual, a gente tem essa visão. Por isso que aqui, pessoal, né? Eu não estou interessado se você tem dinheiro, se você é negro, se você é branco, se você, né? Isso aqui é o trabalho da consciência. O que interessa aqui é como está a sua consciência, como é que está você. É isso que interessa. Entende? Eu sinto muito, tá, pessoal? Porque os outros grupos aí, que até que vocês vão, né? Poderia estar ajudando vocês nesse sentido. Mas é isso, né? O que eu tenho em mão, eu faço, tá? Para ajudar as pessoas. Então, eu uso o meu conhecimento aqui de psicologia, de psicanálise, de espiritualidade, das escrituras. Então, estou usando todo o meu conhecimento para fazer o bem a vocês, para trazer consciência a vocês se sentirem bem. E eu fico muito feliz quando você fala que fez bem a você. Fez você ter outra visão, fez você ter agora outro ânimo, levantou você. Então, isso é que me deixa feliz, tá? Agora, vai depender de você, pessoal. Se você quer ser um espiritual, levar uma vida espiritual mesmo, vai depender de você. Mas o meu trabalho, o meu processo eu estou fazendo, tá? Então, é um processo de aperfeiçoamento no caráter humano. Somos desafiados a buscar essa perfeição
em todas as suas dimensões, buscando sempre entre as duas dimensões, física e espiritual. Então, aquele que é espiritual, ele está buscando essa perfeição, ele é desafiado, né, a buscar o equilíbrio, né, nessas duas dimensões. Então, a gente está equilibrado fisicamente e espiritualmente também. Por isso que a gente está aqui nessa realidade ainda, a gente tem que buscar esse aperfeiçoamento, né, nessas duas dimensões. Quais as duas dimensões que ele fala? Sempre buscando equilíbrio entre essas duas dimensões. Então, o ser espiritual ele está sempre buscando um equilíbrio entre essas duas dimensões física, né, aqui, e espiritual. Então, a gente físico, a gente está buscando melhorar a nossa saúde, a gente está buscando para a gente estar melhor. E também a gente está buscando espiritualmente, a gente está bem com o Criador, né? Nada que nos acuse. Então a gente está equilibrando nosso mental, nossas emoções, para a gente vibrar aqui nessa realidade em uma frequência mais evoluída. Então, quando a gente busca o equilíbrio entre essas duas dimensões, a gente vai começando a se tornar, a se aperfeiçoar, começar a vibrar numa vibração melhor. Isso que é ser um ser espiritual, pessoal. Se você não tinha conhecimento disso, tá? Poxa, irmão, não tinha conhecimento dessas coisas e tal. Tá tudo certo. Então, de agora em diante, depois que você ouviu isso, você agora vai tomar consciência e indo se equilibrar. Você tentando melhorar, fazer a sua melhor versão. Tá? Eu sei que a sua melhor versão é melhor do que você está fazendo agora, demonstrando, tá? Você pode mais. E Deus sabe disso, tá, pessoal? Então, é a gente preparar para ser guiado, tá, pessoal? Então, paramos aqui, tá, pessoal? Paramos aqui. Eu vou aqui, como é que se diz? Marcar. A gente falou a segunda, né? A gente vai para a terceira parte agora, né, pessoal? Terceira parte. Vamos lá. Aqui. Terceira parte. Vou marcar aqui, tá? Pronto, tá marcado aqui. Terceira parte. Amanhã, né, pessoal? Se Deus, né, me der saúde, vida, força, né, me der recursos, me der coisas para que eu consiga estar aqui como ser humano aqui nessa terra, a gente amanhã continua, né? Se Deus permitir, porque é tudo permissão dele, tá? Então, paramos aqui, vamos para a terceira, né? Já falamos a segunda. Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? Vocês novos aí. Eu vi muitas pessoas novas. Obrigado, tá? Agradecer a vocês. Vocês que compartilharam, vocês que comentaram. Obrigado. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!